Hoje nós vamos aprender a utilizar o multímetro, a interpretar os valores que esse multímetro está medindo, para resolver aí alguns problemas simples ou até bem complexos. Tudo bem, pessoal? Aqui é o James falando com vocês. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar o multímetro, a interpretar esses valores que o multímetro está te entregando, né, através da medição dessas grandezas, dessas variáveis que o multímetro consegue medir. E a gente vai conseguir aí, através dessa interpretação, resolver alguns problemas, né? Simples ou até bem complexos. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, né, já dê o like, faça seu comentário no final, se inscreva no canal, pessoal, vamos ajudar o canal a crescer. Assista o vídeo até no final. Quando você sai do vídeo, você derruba o vídeo e esse vídeo fica menos relevante. Agora, quando você assiste até o final, esse vídeo fica mais relevante e esse vídeo chega para mais pessoas. Então vamos ajudar o canal a crescer. Desde já, eu lhe agradeço. Muito obrigado por assistir, por se inscrever, por dar o like e por comentar. Esse não vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo longo. Porém, pessoal, fica no vídeo. Vai compensar muito você ficar nesse vídeo. Tem muito conhecimento. Não é possível, pessoal, passar um conhecimento que seja relevante, que tenha valor de forma rápida, num vídeo rápido. Então, conhecimento que tem valor, conhecimento que é relevante, demora a ser passado. Então, fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje nós vamos aprender a utilizar esse multímetro. A primeira coisa que eu devo falar para vocês, eu estou aqui com um multímetro muito simples, né? Um multímetro bem básico da marca Minipa, modelo ET1002. É um multímetro já antigo, já faz mais de 10 anos que eu tenho esse multímetro. Porém, pessoal, para o que eu preciso aqui fazer na minha casa, que são coisas muito simples, né? Medições muito simples, esse multímetro me atendeu muito bem. E por que eu estou falando isso para vocês? Pessoal, existem multímetros de todos os preços aí no mercado. Eu já trabalhei com um multímetro que valia R$ 3.000. E eu trabalhava também com alguns outros multímetros que ficava ali guardado, né? A gente só utilizava quando havia necessidade, que valiam mais de R$ 10.000. Mas por que existe essa variação de preço em relação ao multímetro? Pessoal, isso vai depender do que você precisa, do que você quer fazer com esse multímetro. Um multímetro mais preciso, um multímetro com uma categoria de proteção maior, um multímetro que mede uma variável que ela não é muito comum, isso vai fazer com que esse multímetro seja mais caro. Você precisa de um multímetro top das galáxias, que mede tudo? Cara, eu acho que não. Às vezes você vai comprar aí um multímetro super, mega, ultra, né, que mede tudo. No entanto, você precisa medir, às vezes, tensão, corrente, você precisa medir resistência, continuidade, que a gente vai ver o que é, e não vai passar disso. Então você vai pagar muito caro no multímetro para ficar parado, para não utilizar tudo que ele tem a te oferecer. É claro que se você trabalha com isso, aí sim, aí eu aconselho que você compre um multímetro que adequado para aquela função. Hoje eu não tenho aqui um multímetro com um alicate amperímetro na minha casa, pessoal. Eu nunca utilizei, nunca foi necessário utilizar o alicate amperímetro. Porém, como eu disse para vocês, no meu trabalho eu utilizava o alicate amperímetro praticamente todos os dias. Então vai depender do que você precisa fazer, vai depender do que você está fazendo. Agora, para residência, né, para você fazer trabalhos comuns aí na residência, para medir uma tensão, para verificar um problema simples, cara, esse multímetro ou um multímetro parecido com esse já é o suficiente. Então veja o que você vai fazer, né? Se você vai trabalhar na área, se você quer um multímetro somente para fazer aí pequenos trabalhos. Esse multímetro aqui também é ótimo para trabalhos mais na área de eletrônica. Veja aí o que você precisa e depois você compre um multímetro adequado para a função que você precisa. Pessoal, vamos lá. Vamos primeiro entender aqui como funciona esse multímetro, né? O que é essa escala aqui de seleção, as entradas do multímetro, e depois a gente vai linkando aí essas variáveis, né, essas grandezas,
com os possíveis problemas. Vamos lá, pessoal, vamos entender como que a gente faz para usar esse multímetro, como que a gente interpreta esses valores. E a primeira coisa que eu vou passar para vocês aqui é que esse multímetro que eu estou na mão é um multímetro simples, né? É um multímetro aí bem padrãozinho de mercado mesmo, barato de ser adquirido, né? No entanto, a gente tem alguns multímetros digitais no mercado que não possui essa escala numérica. Ele possui aí a escala, porém somente com as variáveis de medição. Então, para me medir nesses multímetros digitais, eu preciso apenas saber o que eu quero medir, eu coloco na variável e eu consigo medir. Nesse caso, não, né? No meu caso aqui, eu tenho um multímetro onde tem uma escala numérica, então eu preciso me atentar a isso, eu preciso me atentar a esses valores. A gente vai entender, a gente vai ver como que a gente faz isso, né? Eu vou passar aqui de forma bem rápida e depois a gente vai entender como funciona cada variável dessa e como funciona essa leitura, né? Como que a gente pode interpretar e resolver algumas coisas. Bom, a primeira escala, né? A primeira variável que a gente consegue medir aqui, pessoal, é de tensão alternada. Aqui tem um V, né? E tem um tio por baixo do V. Isso quer dizer alternado, quer dizer que essa tensão ela está alternando entre positivo e negativo ao longo do tempo. Então, é a mesma tensão que você tem aí na tomada da sua casa, né? Que você tem aí na sua residência. A segunda escala, ou a segunda variável, né, esse pedacinho aqui desse multímetro, ele é mais específico para trabalhos eletrônicos, né? Eu tenho aqui o PNP, NPN, eu tenho aqui o HFE, eu tenho aqui escrito LED, mais e menos. Aqui eu consigo medir, né, o ganho de transistor, eu consigo medir o LED, saber se ele está funcionando, saber qual que é a cor dele. Eu uso muito essa parte apenas para LED, né? Para testar transistor, eu não uso muito, depois a gente vai ver como funciona. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho a escala de resistência, eu tenho aqui a escala numérica e eu tenho aqui a variável resistência. Aqui a gente mede resistência de resistores, a gente mede resistência de bobinas. A gente consegue, através da interpretação, né, da leitura desses valores, resolver inúmeros problemas somente lendo esse valor. Aqui na próxima escala, né, na próxima lugarzinho aqui dessa escala, eu tenho aqui um sinal de diodo e eu tenho aqui um sinal sonoro. Pessoal, essa escala aqui, né, esse ponto aqui do multímetro é um dos lugares que a gente mais usa, né? É uma das escalas, é uma da função que a gente mais usa, que é a chamada continuidade. Aqui eu consigo saber se um cabo está rompido, eu consigo saber se um botão está funcionando, se uma chave está funcionando, se um contator ele está batendo e todos os contatos desse contator ele está funcionando normalmente. Cara, se você entende esse princípio muito simples que a gente vai ver aqui dessa função do multímetro, você consegue resolver inúmeros problemas simples e até muito complexos. Então vamos para a próxima aqui, que é a corrente contínua. Pessoal, aqui nessa parte é onde que a gente mede a corrente, né, contínua, de energia contínua. O A, e aqui por baixo tem um tracinho contínuo e um pontilhado, isso quer dizer contínuo. Aqui a gente tem que se atentar a essa escala, porque aqui a gente tem o problema de se a gente coloca na escala errada, a gente danifica o multímetro. Em respeito à corrente, pessoal, existem multímetros que medem correntes contínuas, como esse aqui. Existem multímetros que medem correntes somente alternadas, geralmente são os multímetros que têm o alicate amperímetro. Tem multímetros que medem os dois. Aí, pessoal, você vai pagar mais caro. Por que ter um multímetro que mede somente corrente contínua ou só ter um multímetro que mede corrente alternada? Pessoal, vai depender do que você quer, do que você trabalha, como a gente disse, né? Nesse caso, esse multímetro que eu estou aqui na mão é excelente para trabalhos eletrônicos. Por quê? Justamente porque ele mede aqui a corrente contínua. Então ele é muito bom para trabalhos eletrônicos. No meu caso, eu trabalhava, né, com equipamentos que a gente fazia leitura em miliampere e a gente conseguia fazer várias interpretações de problemas. Então eu tinha um multímetro que lia essa corrente contínua
porque eu precisava disso. A próxima escala, pessoal, eu tenho uma escala aqui de tensão contínua, né? Que é o Vzinho, o tracinho e um pontilhadinho por baixo, que quer dizer contínuo, quer dizer que essa tensão não se alterna ao longo do tempo. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Então é por isso, pessoal, justamente por essa parte aqui, ó, esse multímetro é excelente para trabalhos em eletrônica. E eu tenho aqui a posição off. Eu tenho aqui também a parte de conexões, né? Os conectores aqui, onde vão as minhas ponteiras de prova. Aqui estão as minhas ponteiras de prova. Geralmente são da cor vermelha e preta, né? O vermelho geralmente a gente adota, né, o vermelho como positivo e o preto negativo. Então a primeira variável que nós vamos medir aí, a gente vai entender é a tensão alternada, né? Que é aquele Vzinho com o tio por baixo. Como a gente já disse, essa tensão é a tensão que você tem aí na sua residência, que você tem aí nas tomadas da sua residência. E uma coisa muito importante, eu já vou começar passando aqui para vocês, é a questão de escala. Se você está com esse multímetro, onde você tem essa escala numérica e você precisa selecionar esse número, pessoal, sempre inicie a medição na maior escala. Por quê? São para todas as variáveis que isso vai acontecer? Não, não é para todas as variáveis. Mas se você adota isso para todas as variáveis, o risco de você esquecer e danificar o seu multímetro é menor. Então, sempre, independente da variável, né, sempre inicie pela maior escala. Imagina que você está querendo aí fazer a medição dessa tensão, né, de alguma tomada, de alguma coisa, e que você não conhece, né? Você desconhece essa tensão, não sabe que tensão que é, e a gente coloca aqui na escala de 200. E vamos imaginar que essa tensão é de 380 ou 440. Quando você faz isso, pessoal, esse circuito do multímetro está preparado para receber até 200 volts. Né? Se você observar aqui, tem um 200 aqui. Ó. Então ele está preparado para receber até 200 volts. Quando você coloca uma tensão maior nesse circuito, você vai danificar o seu multímetro. Então, para não ter esse risco, você não sabe qual que é a tensão, é por isso que você está medindo, começa pela maior tensão, né? É claro que você tem que ter aí pelo menos uma ideia de que essa tensão que você vai medir, né, você tem que ter pelo menos a ideia que não vai passar do range máximo desse multímetro, né? Através aqui da categoria, né, a gente pode, a gente entende, a gente sabe qual que é o range máximo de medição de tensão desse multímetro. No meu caso aqui é categoria 1, né? São 600 volts. Então eu tenho aí pelo menos que ter a certeza, né, que a tensão que eu estou medindo não vai ultrapassar 600 volts, porque aí é questão de segurança e você pode se machucar com esse multímetro. Colocando aí na maior escala, a gente vai colocar aqui as ponteiras, né, para medir essa variável no COM, que é o comum, que é o preto, que geralmente a gente coloca aí o preto, e aqui, onde que está o V, o miliampere, né, ou o MA, e o sinalzinho de ohms, a gente vai colocar o vermelho. Gente, para medir tensão alternada, independe se a gente coloca aqui o preto aqui, o vermelho aqui, não interessa. Mas adota isso, né, como regra geral. Por quê? Porque se você for trabalhar com alguma outra variável, você já está aí na posição correta, né, e vai ficar mais fácil você interpretar esses valores. Então vamos lá, a gente colocou aqui na escala de 600 e eu tenho aqui uma tomada residencial e eu vou medir aqui, né? Vou ver qual que é o valor dessa tomada. Pessoal, uma coisa importante. As ponteiras de prova têm um local de pegar aqui, ó. Cuidado para você não pegar muito próximo da parte que não é isolada, para você não tomar choque, né? Não acontecer um acidente. E aqui, ó, sempre observa se não tem nenhuma fissura aqui, ó, nessa parte. Que às vezes, tanto de movimentar, esse cabo vai quebrando e fica aqui com partes expostas. Então, quando você vai medir, você não percebe e você vai tocar aqui nas partes expostas. Isso é muito perigoso, pessoal. Pode acontecer um acidente. Então, pegando aqui nas partes isoladas, né, da ponteira, você vai fazer a medição, né? Olha lá, vamos fazer a medição dessa tomada. Ah, pessoal,
Essa tomada não está ligada, eu esqueci de ligar. Tá aí um problema, né? A gente já consegue aí identificar um problema. Então, se a gente está medindo essa tomada e não tem nenhuma tensão, ou essa tomada está desligada, ou aconteceu de um disjuntor, né, como esse, ter desarmado, ter desligado por algum motivo, por algum problema, ou a gente tem aí um problema em algum fusível. Nesse caso aqui, eu tenho um filtro, né? Eu tenho aqui um filtro e esse filtro tem fusível. Esse fusível pode ter queimado, por isso que a gente talvez poderia não estar lendo nenhuma tensão aqui. Pode acontecer também, se eu tiver uma placa, essa placa eletrônica recebe aí na sua entrada uma tensão alternada e eu sempre tenho um fusível aqui. Às vezes eu estou medindo após esse fusível, estou fazendo algum teste e eu não consigo ler nenhuma tensão. Pode ser que esse fusível esteja queimado. Então tá aí já alguns problemas. E agora eu vou ligar essa tomada para a gente medir essa tensão. Tomada ligada, agora nós vamos medir a tensão dessa tomada. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui uma tensão, né, de 220 volts. Então, se eu sei aqui que a minha tensão é 220 volts e eu estou aqui na escala de 600, eu posso mudar para a escala de 200? Não, pessoal, não posso mudar para a escala de 200. Por quê? A minha tensão é maior do que a escala mínima. Então, aqui eu estou no local correto, né, de medição. Eu estou na escala de 600. Se eu estivesse lendo aqui 127 volts, eu poderia sim mudar aqui para menor escala. E por que tem duas escalas, né? Por quê, pessoal? Porque se eu estiver medindo uma tensão mais baixa, eu vou conseguir uma precisão melhor na escala menor, né? Vamos imaginar que eu estou lendo aí 50 volts alternado. Então, se eu estou lendo 50 volts alternado, eu posso muito bem mudar aqui a minha escala para 200 e eu vou ter uma melhor precisão dessa medição. Então, é por isso que a gente tem escalas numéricas para melhorar essa precisão. Então aqui, pessoal, eu estou lendo aqui os 220 volts. E é assim que você faz aí, utiliza essa parte do multímetro, né, de tensão alternada. Aí a gente já falou alguns problemas que já dá para você derrubar aí, se você não lê essa tensão. Geralmente, as pessoas estão aí, têm os seus multímetros para ler a falta de tensão. Geralmente é para isso. Pode acontecer também, pessoal, dessa tensão estar mais elevada, né? A gente deveria ler aqui 220 e a gente está lendo uma tensão maior. Isso pode ter várias causas, geralmente essa causa pode ser um transformador, pode ser um banco de capacitor, que não, os capacitores não estão saindo, não estão fazendo o controle de capacitância correta, coeficiente correto, então pode estar elevando essa tensão. Mas não é o assunto aqui, isso começa a ser mais complexo, e a gente está falando aí de coisas mais simples, né? E por aí já dá para você derrubar alguns problemas. Agora vamos para a próxima escala. A próxima posição aí da escala é onde que a gente está vendo aí as letras PNP, NPN, HFE, a letrinha LED, né, a palavrinha LED, o sinalzinho de mais e menos. Essa posição, pessoal, é exclusivo para trabalhos eletrônicos, né? Aqui a gente vai fazer aí a medição de LED, né, a conferência de LED, a gente vai fazer a medição e a conferência de transistor, é exclusivamente para esses dois componentes. A letrinha aí PNP, NPN é o tipo de junção desse transistor, né? O HFE, pessoal, é o ganho. Aqui eu vou conseguir conferir o ganho desse transistor, né? O transistor é um componente eletrônico, né? Olha aí, é um componente eletrônico. Eu vou conseguir conferir esse ganho. Eu não uso muito, pessoal, essa parte. Por quê? Porque geralmente eu compro componentes novos e eu utilizo o datasheet. Então, pelo datasheet eu consigo verificar aí esse ganho. É claro que se você tem um componente usado, você pode utilizar essa parte para ver se esse componente ele está bom para uso. Eu geralmente utilizo essa parte, né, do multímetro para testar LED, né, para me ver se o LED está funcionando, para me ver a cor do LED. E como que eu faço para fazer o teste? Né? Vamos lá, primeiro do LED. Eu tenho que colocar aqui na escala, né, na posição LED, vai estar escrito aí, ó, LED. Eu vou colocar na posição LED e vou colocar os terminais do LED na posição certa aqui de mais e menos, né? O terminal maior do LED no lugar do mais
e o terminal menor do LED na posição menos. Então, se eu colocar aqui da maneira correta, pessoal, o LED vai ligar, né? E assim eu utilizo essa posição do multímetro para ver se o LED está funcionando, qual que é a cor do LED. Às vezes eu quero saber que cor que é esse LED. De forma rápida eu coloco aqui e eu consigo identificar. O número que está aparecendo aqui é porque o LED está polarizado diretamente. E esse aqui é o valor, né, que utiliza ali para polarização. Então eu tenho aqui um LED ligado e eu consigo testar esse LED tranquilamente. Em relação a transistor, pessoal, o que você tem que ter atenção é que você tem que saber que tipo de junção que é esse transistor, se ele é PNP ou NPN. Sabendo disso, aqui eu tenho um BC548 que é NPN, então eu coloco aqui na escala de NPN, aonde que estava, e eu tenho que colocar aqui o transistor corretamente. As letrinhas E, B e C quer dizer coletor, a letrinha C, o B quer dizer base e o E quer dizer emissor. Então eu tenho que colocar o meu transistor da forma correta. Então eu vou colocar aqui, ó, da forma correta. Se eu colocar da forma correta, pessoal, ele vai me indicar aqui o ganho, né, desse transistor. Aí dá para me conferir se está correto, se esse transistor está funcionando, se ele está bom para uso. Se eu coloco errado, pessoal, ou vai dar 0 ou vai dar 1. Qualquer uma desses valores, ele pode estar danificado ou que você está colocando na posição errada. Né? Colocou na posição certa, olha lá, 1, né? Ou colocou na posição certa, ele vai apresentar o valor de ganho. Né? Colocou na posição errada ou esse transistor está danificado, ele vai apresentar 0 ou 1. Então, é para isso que eu utilizo essa escala, né? Eu utilizo mais para testar aí os LEDs. Então, agora vamos para a próxima escala. Bom, pessoal, a próxima escala que nós vamos fazer a leitura e interpretar é a escala de resistência. A minha seletora já está aqui nessa escala. Se vocês observarem aí, tem um sinalzinho de parecendo uma ferradura. Esse sinalzinho é o sinal de ohm, é o sinal de resistência. E é nessa escala que nós vamos fazer a medição de resistência, que nós vamos fazer a medição de resistência de uma bobina, né, da bobina de um contator. A gente vai fazer a medição da resistência de um filamento de lâmpada. A gente vai fazer também a medição de um potenciômetro, por exemplo. Nessa escala, existe N possibilidades, né, de leitura. Se a gente for pensar que todos os componentes elétricos, todos os materiais, eles possuem uma resistência. Então, se a gente consegue ler essa resistência, a gente consegue fazer várias e várias deduções. Então, a primeira coisa, pessoal, é aqui, é onde que a gente vai colocar as ponteiras de prova. As ponteiras de prova sempre vão ficar aqui, uma vai ficar no comum, né, que é o com, e a outra vai ficar aí aonde tem o símbolo de resistência, né, que é a ferradurinha aí, ó, é o símbolo de ohm. Então, a gente vai colocar essa outra ponteira de prova nesse local. A próxima coisa, pessoal, que eu falei no início para vocês, a gente vai começar sempre pela maior escala. Por quê? Pessoal, para resistência, iniciar pela menor ou pela maior, isso não vai danificar o multímetro. Então você pode começar pela maior ou pela menor. No entanto, como eu falei para vocês, pessoal, coloque isso como um hábito. Isso vai evitar que você erre, né? Aonde você não pode errar. Então coloca sempre a maior, inicie pela maior e a gente vai ver aqui o que vai acontecer quando a gente começa pela maior. Isso é até legal da gente fazer aqui que a gente vai entendendo melhor como funciona. Então vamos colocar aqui na maior resistência e vamos medir, né? Vamos fazer a medição de um resistor e vamos ver o que vai acontecer. Vamos medir esse aqui, ó. O que vai acontecer, pessoal, é o seguinte. Estamos lendo aqui 0 ohms. Por que a gente está lendo 0 ohms? O valor de resistência desse resistor é menor do que a escala que eu escolhi. Então, nesse caso, eu vou baixando a escala, né? Eu vou diminuindo a escala até que eu consiga ler um valor. Olha só, na escala de 20K, eu consegui já ler aqui um valor de 0,2, né, ohms. Se eu baixar mais essa escala, eu consigo melhorar essa precisão. Então, é o que eu vou fazer. Então, eu vou diminuir mais a escala até que eu consiga ler um número, né? Olha só, eu consegui ler aqui 217. Isso quer dizer que esse resistor, pessoal,
é de 220 ohms, porque aqui esse 17 nós temos aquela tolerância. Então, se a gente olhar aqui as cores, né, que tem até um vídeo aí falando, a gente ensinando como é que faz essa leitura, a gente vai olhar as cores aqui e vai dar exatamente 220 ohms, que é vermelho, vermelho e marrom. Então, se a gente baixar mais a escala, pessoal, olha só o que vai acontecer. A gente não consegue medir. Por quê? Porque a gente colocou aqui na escala de 200 e o nosso resistor é de 220. Então, ele mostrou aqui que a resistência está muito alta para essa escala. Então, se a gente voltar aqui para 2000 ohms, a gente consegue fazer a leitura desse resistor. Então, agora, pessoal, olha só, eu vou medir outros resistores. Eu consigo ler aqui 270 ohms, né? 266. Se eu fizer a leitura ali das cores, né, dos códigos de cores desse resistor, eu vou conseguir identificar que esse resistor é de 270. Para esse resistor aqui, olha só, é de 150 ohms, né? Se eu ler os códigos de cores, eu vou conseguir ler 150 ohms. Aqui está dando 151 por causa da tolerância. Agora vamos medir aqui, pessoal. Olha só. Se eu quero saber se um contator, né, está danificado ou não, se ele está queimado, se a bobina está queimada, está rompida, basta eu medir a resistência dessa bobina. Se eu colocar uma ponteira aqui no A1 e a outra ponteira no A2, eu vou conseguir identificar, eu vou conseguir medir a resistência da bobina desse contator. Olha só, eu estou medindo lá 634 ohms. Pessoal, qual seria o valor correto? Não dá para mim saber qual que é o valor correto, né? Sem ter um datasheet desse contator, dessa bobina, desse contator. Mas é necessário eu saber o valor de resistência dessa bobina? No geral, não, pessoal. No geral, se eu conseguir identificar que essa bobina, né, ela não está rompida, isso já basta para mim. É claro que se você tem um problema aí mais grave, mais que você precisa, que você não consegue identificar, você precisa ir mais profundo, né, nessa análise, aí você vai verificar aí qual seria o valor correto. Acontece muito da gente fazer essa medição. E como que a gente sabe se está certo ou está errado? Pessoal, pela comparação. Geralmente, né, a gente que trabalha na área, a gente não tem só um contator desse modelo, a gente tem vários contatores desse modelo. Então, se a gente quer saber se essa resistência está correta, basta a gente medir outros contatores e comparar. No mais, né, se a gente consegue identificar aí uma resistência, então, no mais, esse contator ele está aí, ele pode estar bom. Isso não indica que ele está bom, mas ele pode estar bom. Então, por aí a gente consegue fazer a medição. Se a gente quiser medir o filamento, né, a resistência do filamento de uma lâmpada também é possível. Se eu medir aqui, pessoal, eu estou medindo e eu não consigo nenhuma resistência. Muito cuidado para não colocar à mão, né, a sua resistência corporal vai influenciar nessa medição. Então a gente consegue identificar ali uma resistência que é muito baixa para a escala que a gente está medindo. Então a gente vai diminuir a escala. Então a gente tem uma precisão melhor, em torno de 4 ohms, a resistência de filamento dessa lâmpada. Toma muito cuidado na hora que a gente está fazendo uma coisa aqui mais para mostrar mesmo como funciona, mas toma cuidado na hora que você vai medir para não tocar, né, nas partes, porque a sua resistência corporal, ela influencia na medição, né? Olha lá. É claro que o nosso corpo tem uma resistência muito alta, só que às vezes esse valor, né, que você está trabalhando é um valor que você precisa de mais precisão, então toma cuidado para não tocar, né, na ponteira. E aqui a gente tem um potenciômetro que eu consigo também fazer a medição, testar. Como que a gente mede um potenciômetro, pessoal? Como que a gente mede um potenciômetro? A gente coloca aqui uma ponteira na extremidade, né, e uma ponteira no centro do potenciômetro. Se eu faço isso, vou colocar aqui um na extremidade e um, não sei se dá para ver, tá? Uma ponteira na extremidade e uma ponteira no centro do potenciômetro. Se eu faço isso, pessoal, e eu giro, né, o potenciômetro, eu consigo ler ali, vou colocar numa escala menor,
porque o meu potenciômetro é de 50K. Então, se eu giro aqui o potenciômetro, eu vou conseguir ler as diversas resistências, né, de acordo com a posição do potenciômetro. Aqui eu estou na posição de fim de curso do potenciômetro, então eu estou lendo 0 ohms, e se eu ando para o outro lado, né, eu estou girando para o lado oposto aqui, do fim de curso, eu consigo diversas resistências. E assim, pessoal, eu consigo fazer essas medições, essas deduções, né? Se eu estou aqui fazendo essa medição nesse potenciômetro e eu percebo que esse potenciômetro não está variando, por exemplo, eu tenho um problema no potenciômetro. Se eu percebo que esse potenciômetro está somente zerado, ele está em curto. Ou se eu não consigo medir nada, né? Se ele está dessa forma, ó, se eu estou aqui com as ponteiras e ele está sempre em 1, quer dizer que ele está com algum problema interno, ele está rompido, né? As trilhas dele estão rompidas. Ou se eu estou com as ponteiras aqui, né, no potenciômetro e ele sempre apresenta aqui o zero, né? Dessa forma, eu girando para um lado ou girando para o outro, quer dizer que esse potenciômetro está em curto, pessoal. Então a mesma coisa acontece para o contator, né? Se eu estou medindo aqui a resistência do contator e eu não consigo achar nada, né? Eu estou com as ponteiras aqui e esse no display aqui eu consigo ler só o número 1, quer dizer que essa resistência está muito alta, quer dizer que essa bobina está rompida, né? Ela rompeu, ela está queimada, a gente fala que ela queimou, né? Ou se ela está em zero, se eu coloco as duas ponteiras, né, no contator, ele está aqui sempre em zero, eu não consigo, apesar de movimentar aqui a escala, eu não consigo achar número nenhum, então quer dizer que ele está em curto. E assim por diante, pessoal. Se a gente analisar esse 1 e 0, 1 quer dizer que ela está muito alta. Então quer dizer que pode estar rompido. E se está 0, quer dizer que ela está muito baixa, né? Essa resistência está muito baixa, pode ser que esteja em curto. Então são duas deduções muito importantes, né, que vai aí te ajudar na solução de muitos e muitos e inúmeros problemas. Bom, pessoal, nós chegamos em uma das funcionalidades mais utilizadas do multímetro, um dos locais, né, da escala, onde que a gente mais utiliza aí para solução e para detecção de problemas, que é a chamada continuidade, né? A minha seletora já está aqui escolhendo essa funcionalidade, é onde que tem aí o símbolo de um diodo e um símbolo sonoro. Então aqui a gente consegue tanto testar diodo quanto fazer o teste de continuidade. Uma coisa muito importante a ser falada aqui, pessoal, é que quando a sua seletora estiver nessa funcionalidade, tanto nessa funcionalidade quanto na funcionalidade aí de resistência, o seu circuito, né, o seu equipamento não pode estar energizado. Ele tem que estar desligado. Então é muito importante isso, né? Questão de segurança e para você não danificar o seu multímetro. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conectar as ponteiras de prova e aqui a gente vai conectar, né, o negativo de comum e o positivo aí no mesmo lugar de resistência, né, onde que tem o símbolo de tensão, corrente e resistência. Então nós vamos colocar aqui as nossas ponteiras de prova neste local. Nós vamos primeiro fazer o teste de diodo, né, e depois nós vamos fazer o teste de continuidade. Pessoal, para fazer o teste de diodo, o diodo eu tenho aqui um na mão, um pouco maior para vocês enxergarem aí. O diodo é um semicondutor que quando polarizado diretamente, ele conduz. O que é polarizado, pessoal? Simplesmente quando ele é ligado, né, o seu positivo no anodo e o seu negativo, né, o negativo da sua fonte no catodo, ele deixa passar, ele conduz. Quem que é o anodo? Quem que é o catodo? O anodo é essa parte maior, né, que tem a parte preta maior, é o anodo, é onde vai o positivo, e aonde que você tem um anel aí, um anelzinho colorido, é o catodo, onde vai o negativo. E assim, você precisa colocar as suas ponteiras de prova desta forma para que ele conduz, né, para que você consiga testar ele. A gente vai fazer das duas formas, a gente vai ver que de um lado, se a gente colocar as ponteiras errada, ele não vai conduzir, e quando a gente coloca a ponteira da forma certa, ele conduz. Aqui eu tenho um diodo maior, e aqui eu tenho um diodo menor no protoboard, só para facilitar a nossa medição. Então eu vou colocar aqui
o negativo, né? O negativo no cátodo e o positivo no anodo. Olha só o que vai acontecer. Nós temos aí uma polarização direta. Esse valor, né, é o valor de polarização. Isso quer dizer que ele está polarizado diretamente. Se a gente inverter as ponteiras, olha só o que vai acontecer. Se a gente inverter, não vai polarizar, pessoal. Olha só. A gente tem um valor aí infinito, né? A gente tem um valor igual a 1. Isso quer dizer que ele não polarizou. Como detectar um problema no diodo? Se você colocar as ponteiras de prova de uma forma que ele polarize diretamente e ele não aparecer o valor, este valor, próximo desse valor, né, que é o valor de polarização, ele está danificado, pessoal. Se você coloca aí as ponteiras de prova nos dois sentidos e ele não apresenta nada, fica igual a 1, ele está danificado. Então assim você testa o seu diodo. Bom, agora vamos para a parte de continuidade. Pessoal, esta é uma das funções mais utilizadas do multímetro, com um princípio muito, mas muito simples, que é o princípio de continuidade, né? Se está contínuo ou não. O que é continuidade, pessoal? É se um condutor ou um circuito está rompido, está aberto ou não. Se ele não estiver rompido, se ele não estiver aberto, ele está contínuo. Então, se ele estiver rompido, ele não está contínuo. E como que a gente vê isso no multímetro, pessoal? É muito simples. Imagine que as duas ponteiras sejam um condutor e que quando esse condutor não está aberto, ou seja, ele está contínuo, olha só o que acontece. Nós temos um sinal sonoro, né? Nós temos um sinal sonoro e uma resistência próximo de zero. Você está vendo? Então, e quando esse condutor está aberto, nós temos aí no display do multímetro um valor igual a 1, né? E o sinal sonoro, nós não temos sinal sonoro. O número igual a 1 quer dizer que essa resistência está muito, muito alta. Por que está alta? Porque está aberto, né, pessoal? Nós temos aí o ar entre as duas ponteiras, entre as duas pontas. O ar é condutor, sim, mas para vencer a gente precisa de muita energia. Nesse caso, nós temos aí essas duas ponteiras, né, esse condutor aberto, então nós temos um circuito, né, um condutor que não está contínuo. Então é muito fácil, pessoal, por esse princípio dá para a gente resolver inúmeros, infinitos problemas, né? Vamos lá. Se você quiser saber se uma chave está funcionando, olha só, basta você colocar na função de continuidade e medir essa chave. Pessoal, eu vou colocar a mão aqui, né? Sabendo que o nosso circuito deve estar desenergizado. Para você ter uma melhor medição, né? Nunca coloque a mão, eu estou colocando aqui para facilitar aqui a demonstração para vocês. Mas vamos lá. Essa chave, ela está desligada. E se eu ligar a chave, o que vai acontecer? Olha só, eu tenho um circuito contínuo, eu tenho uma condução. Então, através dessa funcionalidade, eu posso testar, por exemplo, uma chave, se ela está ligada ou desligada, né? Eu posso testar um botão, né? Se esse botão está funcionando ou não. Olha só, quando aperta, eu tenho uma condução, eu tenho um sinal sonoro. Então, eu posso testar um botão. Eu posso testar um disjuntor, pessoal. Se eu tenho dúvida se esse disjuntor ele está bom ou ruim, né? O que eu faço? Eu vou medir ele, coloco na escala de continuidade e eu vou fazer aqui, olha lá, eu vou ligar e desligar o disjuntor. Quando eu ligo, né, eu armo esse disjuntor, ele tem que conduzir. Eu vou testar também, por exemplo, um contator. Eu vou testar aí os contatos do contator, né? Então eu vou colocar aqui nos contatos desse contator e os contatos que devem estar abertos, né, na posição da forma normal desse contator, eles devem estar abertos e quando esse contator atraca, né, esse contato tem que fechar. E assim tem que ser para todos os contatos, né? Os que são abertos devem fechar quando esse contator atraca e os que são fechados devem abrir, né? E aqui a gente faz essa medição. A gente também pode testar, por exemplo, o fusível, né, de um circuito. Esse circuito não está funcionando. Eu retiro o fusível, né, do circuito, da placa, e eu testo esse fusível, né?
Se esse fusível queimou, pessoal, eu tenho um circuito descontínuo, né? Eu vou encontrar uma resistência muito alta, né? Então eu tenho aí no display um valor igual a 1, porque essa resistência está muito alta, está rompido, está aberto esse fusível. Então, através, né, dessa funcionalidade, eu tenho inúmeras possibilidades. Por exemplo, também, olha só, eu posso saber se um condutor ele está rompido ou não, se esse cabo está bom ou não. Né? Eu posso testar esse cabo. Olha só, eu coloco aqui a minha ponteira de um lado e vou testar a continuidade desse cabo. Então aqui, ó, vamos testar todas as vias do cabo, né? Eu consigo detectar, eu consigo saber se esse cabo está bom ou ruim. Então eu testei todas as vias aqui, eu coloquei de um lado, né, eu coloquei em todas as vias e testei aqui a continuidade de todas as vias. Eu posso também, pessoal, testar, por exemplo, um sensor. Aqui eu tenho um sensor magnético, então eu posso colocar aqui as minhas ponteiras de prova nesse sensor. Estou colocando aqui de forma bem sem preocupação aqui em estética, pessoal, porque a gente é só demonstrativo. Então, se eu vir aqui, ó, com a parte magnética desse sensor magnético, eu consigo acionar esse sensor e através dessa funcionalidade de continuidade, eu consigo saber se esse sensor está funcionando ou não. Pessoal, essa funcionalidade ela não tem limite, né? Você consegue fazer aí várias deduções, né? Você consegue fazer vários testes. É claro que para uma coisa que é visível, né, um cabo rompido, você consegue aí já detectar e solucionar o problema. E para alguns outros problemas mais complexos, essa funcionalidade vai servir aí como mais um parâmetro de análise, né? Mais um parâmetro de análise para você chegar aí em uma conclusão mais definida, uma conclusão melhor. Então, pessoal, através dessa funcionalidade, você pode fazer milagres, né? Então, ok, vamos para a próxima funcionalidade do multímetro. Agora a nossa seletora está aí na funcionalidade de corrente contínua, onde nós temos aí um A com um traço contínuo e um traço pontilhado por baixo. E o que é a corrente contínua, pessoal? A corrente contínua é a corrente proveniente de uma fonte de tensão contínua, que pode ser de uma pilha, que pode ser de uma bateria, que pode ser de uma fonte de tensão contínua, como a que eu estou aqui na mão, que é uma fonte de 12 volts. Eu tenho aqui a entrada alternada e a saída contínua de 12 volts. Eu tenho vários valores, né, de tensão e corrente contínua, que pode ser aí tensões muito pequenas ou correntes muito pequenas, até tensões e correntes muito altas. Mas para medir isso, eu tenho que ter o equipamento correto, né? Eu tenho que ter um multímetro com o range correto para medir isso. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês em relação, né, a essa grandeza, a essa variável que agora nós estamos medindo, é que está aqui o motivo pelo qual a gente sempre fala para começar pelo maior valor, né, da escala. Por quê, pessoal? Porque quando a gente está trabalhando com corrente, a gente tem aí o risco de danificar o nosso multímetro se a gente escolhe o valor incorreto, o valor errado na escala. O multímetro ele está preparado para receber, né, a corrente de acordo, né, com o valor que você escolhe aqui na escala. Se você coloca um valor muito pequeno, né, a seletora aqui num valor muito pequeno da escala, e você está medindo uma corrente mais alta do que esse valor escolhido, você corre o risco de queimar um fusível interno que a gente tem no multímetro para proteção. E é claro, né, a gente tem essa proteção do fusível. No entanto, se você está medindo uma corrente muito alta, que excede muito esse valor escolhido, você corre o risco também de danificar o seu multímetro. Então é por isso, pessoal, que a gente começa a medir, principalmente quando a gente está trabalhando com corrente, a gente começa a medir pelo valor mais alto da escala. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui a minha seletora já no valor de 10 ampere. A gente está olhando aqui, ó, quando a gente está aqui com a seletora nesse ponto, né, da escala, a gente tem aqui dois valores, né, mas só que para a gente escolher aqui o valor de 10 ampere, a gente precisa mudar
as nossas ponteiras de prova. E como que a gente faz essa mudança? A gente vai pegar aqui a ponteira vermelha e vai passar aqui para onde que está o 10 ampere. Então a gente vai vir aqui, mudar essa ponteira para o local de 10 ampere, né, para a gente medir aí até 10 ampere, máximo 10 ampere. Então a gente tem que ter atenção, pessoal, que o que a gente quer medir não pode exceder os 10 ampere. Esse multímetro ele está preparado para receber aí, para medir uma corrente de até 10 ampere, né? E a gente pode ver aqui, ó, que está escrito aqui, ó, 10 ampere, né, é o máximo, o fusível está preparado para 10 ampere máximo, durante 10 segundos e intervalos de medição de 15 segundos. Então a gente pode medir aí no máximo 10 ampere por até 10 segundos e entre uma medição e outra a gente tem que esperar aí 15 segundos. Então a gente colocou aqui as nossas ponteiras de prova, né, para medir o maior número da escala, que é 10 ampere, e a gente vai fazer o teste aqui, pessoal, medindo uma lâmpada. A gente tem uma lâmpada aqui incandescente de 12 volts. Eu tenho aqui uma lâmpada de 21 watts. Seria fácil, né, a gente calcular aí a corrente, que a potência é igual à tensão vezes a corrente. Então a gente acha aí uma corrente de aproximadamente 1 ampere, 1,75 ampere, 1 ampere e meio aproximado. Então a gente sabe que está dentro aqui do range de medição máximo. Então vamos lá, vamos medir essa corrente dessa lâmpada. Eu vou aqui alimentar a minha fonte, né, de 12 volts. Primeiramente, nós vamos aqui conectar aqui a nossa fonte, a nossa lâmpada. Pessoal, uma coisa muito importante, né, que a gente não comentou, é que para fazer a medição de corrente, a gente tem que abrir o circuito. A gente coloca o nosso multímetro em série com o que a gente quer medir, né? Então aqui eu vou ligar um lado da lâmpada e vou deixar aqui o outro lado aberto. Eu vou alimentar a minha fonte. Então eu tenho aqui a minha fonte alimentada. Se eu vir aqui, pessoal, e conectar aqui a lâmpada, então eu tenho aqui que a lâmpada está ligada. E como que eu faço para medir? Então eu vou abrir aqui o circuito. Então eu vou colocar aqui as ponteiras do meu multímetro em série com o que eu quero medir. Olha lá, meio bagunçado aqui, pessoal, mas eu coloquei em série. Olha só qual que é a corrente de medição do nosso multímetro, 1,52 ampere. Pessoal, tá vendo o sinalzinho negativo? O sinalzinho negativo quer dizer que as ponteiras estão invertidas, né? Quer dizer que a minha ponteira positiva está ali do lado negativo, né, da fonte, e a minha ponteira negativa está do lado positivo. Para mim regularizar isso, basta eu inverter as ponteiras. Se eu vim aqui inverter as ponteiras, né, eu vou ter ali um valor positivo. Olha só, 1,5 ampere. Então por aqui a gente está medindo a corrente, né, de uma forma correta. A gente não tem nenhum valor da escala, né, para medir essa corrente, porque é uma corrente que supera aí os maiores valores aqui da escala, né, tirando dessa posição da escala. Então, e se eu fosse medir uma corrente menor, né? Vamos lá, vamos medir uma corrente menor. Olha só, pessoal, eu tenho aqui um circuitinho bem simples. Eu alimentei aqui o barramento no protoboard com 12 volts. Eu tenho aqui um resistor em série com o LED. Tem no canal como calcular o resistor para o LED, né? Para ligar em 12 volts. O que eu vou fazer para medir essa corrente? Eu vou abrir o circuito, né? A gente tem aqui o LED está ligado. Eu vou abrir o circuito, pessoal. Aqui, ó. Vou abrir o circuito e vou colocar as minhas ponteiras de prova, olha só, em série com esse circuito. Então, quando eu coloco em série com esse circuito, olha só o que acontece. Nós conseguimos ler a corrente. Nós temos aí 0,02. Bom, aqui eu consigo ler a corrente, só que eu não consigo ler com exatidão. Se a gente calcular a corrente para esse circuito, vai dar em torno aí de 40 mA. Então, sabendo disso, pessoal, agora eu vou usar as outras escalas, né? Eu vou usar a escala menor do multímetro, porque eu já sei que a corrente ela é inferior, né? Ela é inferior a esse local da escala que eu tô. Então, como que eu faço isso? Agora eu vou mudar a ponteira de prova para o local aqui de tensão, miliampere,
e resistência. Vamos lá, vamos mudar aqui a nossa ponteira de prova. E sabendo que essa corrente, né, a gente calculou, a gente sabe que essa corrente é inferior a 200 mA, então nós temos aqui valores muito pequenos, ó, 200 microampere, 2000 microampere, nós temos aqui 20 miliampere e nós temos aqui 200 miliampere. Então eu sei que a minha corrente está dentro desse range. Então eu vou colocar aqui a minha seletora, né, em 200 miliampere e agora eu posso colocar as minhas ponteiras de prova em série para me obter a corrente. Olha só, então eu tenho uma corrente de 39,8 miliampere. Então tá aí, pessoal, nessa funcionalidade do multímetro nós vamos medir correntes contínuas e uma das coisas que você deve ter cuidado é em relação ao máximo de corrente admitida pelo seu multímetro. E dentro desse range máximo, se você não souber o valor, né, que você vai assumir quando você está medindo, então sempre inicie pelo maior número da escala, para evitar problema no multímetro. Finalmente, nossa seletora está na funcionalidade de tensão contínua, onde nós temos aí um V, um traço contínuo e um traço pontilhado por baixo. E o que é a tensão contínua, pessoal? Tensão contínua é a tensão proveniente de uma fonte de tensão contínua, que pode ser uma pilha, né? Eu tenho aqui uma pilha de 1,5 V, que pode ser de uma bateria de 9 volts, essas convencionais, que pode ser de uma bateria de 3 volts, né? Pode ser também de uma bateria de 12 volts, como a que eu tenho aqui, que é uma bateria de alarme, mas poderia ser uma bateria de um carro, de uma moto. Pode ser de uma fonte de 12 volts, né? Eu tenho aqui uma fonte de entrada alternada e saída contínua, onde que eu vou usar o meu multímetro para medir essa saída. E uma coisa que a gente tem que ter atenção em relação a essa escala é o máximo que o seu multímetro consegue medir, né, pessoal? Aqui eu coloquei a minha seletora no máximo, mas nós sabemos que as fontes, né, elas têm aí as suas identificações de tensões, então a gente pode olhar aí qual que é a tensão, né, dessa fonte e colocar a nossa seletora de acordo com a tensão. Essa tensão não pode exceder o máximo que o seu multímetro consegue medir. Então vamos lá. Como que a gente faz para medir? Primeira coisa, a gente vai colocar as ponteiras de prova no local correto. Então a gente vai pegar aqui a ponteira da cor preta ou negativa e colocar no COM. A gente vai pegar a ponteira da cor vermelha ou positiva e vai colocar aonde que tem o sinalzinho aí de o V, né, que é de tensão. Então a gente vai conectar aqui essa ponteira de prova. Para as fontes que eu tenho aqui, pessoal, eu sei que nenhuma delas vai exceder os 20 volts, né? Se eu olhar aqui, eu tenho na minha escala de medição, eu tenho aqui 200 milivolts, eu tenho 2000 milivolts, eu tenho 20, eu tenho 200 volts, eu tenho 600 volts contínuo. Eu sei que nenhuma dessas fontes vai ultrapassar os 20 volts. Então eu vou vir aqui e colocar a minha seletora no local 20, que é 20 volts contínuo. Então eu vou vir com as minhas ponteiras de prova e vou fazer a medição. Vou pegar aqui a minha bateria de 3 volts, né? Olha aqui. E vou medir. Olha só, 3,26 volts. Quer dizer que essa bateria está muito boa. Olha só o que acontece se eu inverto as ponteiras de prova. Olha só, pessoal, nós temos um sinal negativo, né? Com o número. Isso quer dizer que as minhas ponteiras estão invertidas, né? A minha ponteira positiva está do lado negativo da fonte e a minha ponteira negativa está do lado positivo da fonte. Então basta eu inverter novamente as ponteiras para me ter um resultado positivo. Olha só, vamos medir a nossa pilha 1,55 volts. Essa pilha está muito boa. Vamos medir a nossa bateria. Então eu tenho aqui 7 volts, né? Essa bateria é uma bateria de 9 volts, então ela está descarregada. Eu tenho ali o sinalzinho negativo, eu inverti as ponteiras e agora eu tenho um sinalzinho positivo, um valor positivo, 6,88 volts. Essa bateria está descarregada. Vamos medir aqui a nossa bateria de 12 volts. Eu tenho um valor próximo de zero. Quer dizer que essa bateria, pessoal, está descarregada, né? E realmente tem muito tempo que ela está parada ali. Vamos medir a nossa fonte.
E eu vou conectar aqui a minha ponteira de prova vermelha do lado positivo e a minha ponteira de prova preta do lado negativo. Olha só, nós temos 11,92 volts. Então está dentro do aceitável, né, para essa fonte. Então nós temos aí aproximadamente 12 volts. Então para essa funcionalidade, uma das coisas que a gente deve ter atenção é para essa tensão máxima permitida pelo multímetro, né, esse range máximo que a gente pode medir com esse multímetro. E dentro desse range máximo, se você não souber exatamente, né, qual o provável valor que você vai medir, sempre comece pelo maior número da escala e descendo até o menor, até você encontrar o valor de escala desejado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vocês sabem utilizar o multímetro, vocês sabem interpretar os valores que esse multímetro está te entregando. Agora vocês são capazes de resolver problemas simples ou até muito complexos. Vai depender aí da forma com que você vai utilizar essas informações que foi passadas. Então, se gostou do conteúdo, dê o like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Vamos fazer parte dessa comunidade de pessoas que gostam de conhecimento. E se você está aqui até agora, é porque você tem sede de conhecimento. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Pessoal, fiquem com Deus, até mais e tchau!